Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Vamos lá, senhores. Semana passada nós falamos sobre zona livre de queda e na anterior falamos sobre fator de queda. Vamos continuar com esse tema, trabalho em segurança em trabalho em altura. Essa semana eu queria falar um pouco mais sobre a linha de vida horizontal. Para muita gente basta prender uma corda num ponto, no outro, prender o cinto e está resolvido. Eu tenho uma linha de vida horizontal. Não é assim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa, tem que ser uma pessoa habilitada para fazer isso. É um projeto. Tem que ser um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, alguém que faça dimensionamento, que emita uma RT, que se responsabilize tecnicamente por isso. Você pode dizer, professor, mas não é algo tão complicado assim. Eu vou comprar lá uma corda, sei lá, que aguente 1000 quilos, o trabalhador não vai ter nem 100, mesmo com as ferramentas, está resolvido. Não tem grande problema em relação a isso. Não é verdade. Tá? Primeira coisa, você está considerando que a resistência da corda. Só que será que ela vai aguentar na hora da queda a tração? Então vai aguentar essa tração? Isso tem que ser calculado. Você está considerando só a massa do trabalhador, só o peso do trabalhador. Mas vai aguentar essa tração no momento da queda? Além disso, como é que você vai fixar esse cabo de aço, essa corda? Esse ponto de fixação, por exemplo, no cabo de aço tem grampos. Sabia que os grampos diminuem a resistência do cabo de aço? Naqueles 1000 quilos, sei lá quantos quilos você considerou no início? Não vai ser isso? E quando eu tenho um nó numa corda, isso também diminui a resistência da corda? Será que o ponto de fixação vai aguentar na hora que você cair? Vai tracionar e não vai vir junto com a corda ou com o cabo de aço? Tudo isso tem que ser considerado. E só uma pessoa que tem habilitação técnica, conhecimento, qualificação, vai conseguir levar em consideração todos esses pontos. Mas vamos dizer o seguinte, você fez tudo ok, tem ART, cinto, conducto alabarte, absorvedor de energia, a linha de vida dimensionada adequadamente por profissional, tudo ok. E o trabalhador cai. Aí não tem problema, né, professor? Está tudo 100%, o trabalhador caiu, mas eu estou seguro. Ele caiu, não se machucou e está lá pendurado. E agora é só tirar ele. Você sabia que ele pode vir até a óbito? Tem uma coisa chamada suspensão inerte. Quando você está pendurado, o cinto prende, né, as suas pernas aí, e represa a parte do sangue. Isso dificulta a circulação do sangue. Tem uma nota técnica do Ministério do Trabalho americano de 2004 que ele diz que essa situação de suspensão inerte vai fazer com que o trabalhador, após determinado tempo, desmaie e possa vir até a óbito em 30 minutos. 30 minutos apenas. Não é que ele vá morrer em 30 minutos, mas pode acontecer em alguns casos isso. Percebe que além de todo esse aparato de dimensionamento, eu tenho que ter um sistema de emergência, saber o que fazer, um plano de emergência para saber o que fazer para salvar esse trabalhador, e tem que ser rápido. Então você fez toda uma avaliação, gastou uma grana, mas não considerou a questão de salvar o trabalhador daquela situação. E ele vai ficar lá algumas horas. Talvez você só retire o corpo do trabalhador. Então espero que tenha entendido a importância de pensar nesse assunto. Sugiro que vocês vejam os vídeos anteriores sobre fator de queda, zona livre de queda, complementando com esse. Estudem um pouquinho mais sobre o assunto. E aguardo vocês na semana que vem. Um abraço. Hoje eu irei aproveitar esse espaço para compartilhar com vocês um texto sobre a construção civil que faz muito sucesso no nosso blog lá, o Segurança do Trabalho NWN. O texto em questão se chama Riscos na Construção Civil, DDS. Vou fazer mais ou menos como o Mário Sobral fez, eu acho que no primeiro ou no segundo vídeo nosso aqui no SST o canal. Ele leu um artigo dele, escrito por ele, e comentou: vou tentar aqui fazer o mesmo, espero com o mesmo brilhantismo, né, que o Mário Sobral fez lá. Nosso texto em questão tem muita aceitação popular, o pessoal tem gostado bastante. E eu acho que vai ser sim uma boa ideia compartilhar ele aqui com vocês. Então vamos lá.
Famoso por ser um lugar com muitos riscos de acidente de trabalho, a construção civil será tema dessa postagem, no nosso caso aqui desse vídeo. Vamos conhecer os principais riscos na construção civil e as medidas gerais de prevenção. Por que medidas gerais de prevenção, Nestor? Bom, pessoal, em se tratando de ambiente de trabalho, uma coisa tem que estar fixo na sua cabeça: nenhum ambiente de trabalho é igual ao outro. Ou seja, cada ambiente de trabalho vai sempre ter riscos diferentes de outro ambiente de trabalho. Mesmo se for o mesmo segmento, pode acontecer de um ambiente de trabalho ter risco que outro não tem. Por quê? Porque os ambientes de trabalho, além de sofrer a influência do trabalho, podem sofrer influências externas, de temperatura, de umidade relativa do ar, de ruído externo e vários outros. Então vamos lá. Os riscos mais comuns no ambiente de trabalho na construção civil são desorganização. A desorganização é uma causa constante de acidente de trabalho na construção civil. Mantenha as ferramentas e materiais de uso no local adequado. Se possível, mantenha a fiação elétrica em lugar elevado. Um ambiente de trabalho com vários fios pelo chão espalhados é sempre um convite para o acidente. O auditor fiscal Alexandre Sabino de Oliveira tem uma foto muito interessante sobre os fios na construção civil. Essa mesmo que você está vendo aí do lado. Em alguns casos a situação não é tão gritante, mas mesmo assim nós precisamos tomar cuidado com a fiação na construção civil. Se for inevitável que o fio fique no chão, ele precisa ter uma cobertura que, mesmo estando no chão, lhe assegure alguma segurança. Aliás, assegure segurança para o pessoal que trafega no local. Então, a capa, a proteção desse fio tem que ser adequada para o local onde ele for ficar. Mas sempre é interessante, na medida do possível, elevar a fiação e nunca deixar fio em cima de poças de água. Mesmo que a proteção, a capa desse fio seja resistente, mesmo assim, nunca um fio deve ficar por cima de uma poça com água. Uma obra com materiais espalhados é sempre um convite para o acidente. Voltando para o texto, queda de materiais. Para evitar acidentes com queda de materiais, é necessário tanto o uso de EPIs quanto a segurança proporcionada pelos EPCs. O uso de capacete de segurança é muito importante para amenizar os estragos nesse tipo de acidente. A plataforma de segurança também é um aliado indispensável. É um EPC obrigatório para obras com mais de 4 pavimentos. Em se tratando de segurança, seja na construção civil ou qualquer outro ambiente de trabalho, é sempre importante observar a hierarquia das medidas de segurança que é proporcionada pela NR6. A adoção de medidas de segurança sempre deve observar o que a NR6 determina, ou seja, primeiro, medidas administrativas, segundo, equipamento de proteção coletiva e terceiro e último caso, o equipamento de proteção individual. O uso do capacete sempre é obrigatório para obras onde tenha risco de queda de materiais. E a plataforma de segurança na construção civil é um fator indispensável para a segurança de todos no ambiente. Quem conhece o ambiente de construção civil sabe, a qualquer momento pode cair material. E se não tiver com as plataformas de segurança devidamente instaladas, esse é um risco muito grande para todos que trafegam no solo, trafegam embaixo da plataforma. Basta a gente observar que normalmente a primeira plataforma de segurança, aquela que fica mais embaixo, ela sempre fica cheia de pedaços de tijolo, de madeira e de várias outras coisas. Ou seja, se não houvesse aquela plataforma, tudo aquilo teria caído diretamente no chão e poderia ter acertado alguém que porventura estivesse passando pelo local. Dermatoses, cimentos, argamassa, etc. É importante que todo trabalhador use luvas e máscara para diminuir o contato com esses materiais. Sim, o contato com o cimento pode causar dermatose e pode causar alguns outros problemas na pele do trabalhador. Então, é indispensável a proteção para esse trabalhador. E a proteção, normalmente, nesse caso, vem como forma de EPI. Queda de nível por andaime. Em todo trabalho acima de 2 metros, o trabalhador deverá usar cinto de segurança, preso em algum lugar fixo. E esse lugar nunca deve estar ligado ao andaime. Pessoal, isso é muito importante. A gente vê, corriqueiramente, na construção civil,
ainda hoje, trabalhadores trabalhando em altura com o cinto de segurança fixado no próprio andaime. Isso é um erro grave, porque se o trabalhador cair, o trabalhador vai puxar junto com ele o andaime. Em alguns casos, o andaime pode cair até em cima do trabalhador. Ou mesmo se o andaime for cair, qual segurança o trabalhador vai ter, já que o trabalhador está ligado no andaime? Se o andaime cai, o trabalhador cai junto. Portanto, o cinto de segurança nunca deve estar acoplado no andaime, porque aí sim, em caso de queda, tanto do trabalhador quanto do andaime, o cinto de segurança vai cumprir o seu papel, que é não deixar que o trabalhador caia. Portanto, é fundamental adotar um lugar independente para fixar o cinto de segurança. Os andaimes devem estar sempre sobre o piso nivelado e estáveis. É importante que, se tiver rodas, as mesmas estejam bem travadas durante o período em que o trabalhador estiver usando. Ou seja, se o andaime tiver rodinha, as rodas precisam estar travadas, porque senão as rodinhas podem locomover com o trabalhador em cima do andaime. Isso é muito perigoso. Outra coisa também importante é nunca movimentar o andaime com o trabalhador em cima. Mesmo se o andaime tiver rodinha, o andaime nunca deve ser movimentado com o trabalhador em cima. Obviamente, existe um risco muito grande, porque no ato de locomoção desse andaime com o trabalhador em cima, se uma pedrinha, às vezes até pequena, barrar a roda do andaime, o andaime pode cair. Então, o risco é muito grande. Nunca devemos movimentar o andaime com o trabalhador em cima. A gente sabe que em alguns casos é até chato, o trabalhador tem que descer toda hora para movimentar o andaime. Mas é assim que tem que ser, para o bem e para a segurança de todos. Segurança do trabalho, nós não devemos discutir, nós devemos cumprir. E a gente sabe que fazer o certo dá mais trabalho, mas fazer o certo é o que vai garantir a segurança e a saúde do nosso trabalhador. E é o que vai garantir também o nosso emprego. Risco de queda na periferia das lajes. Todos os vãos das lajes, internos e externos, devem ser protegidos com um material resistente para evitar quedas. Pensa num problema para o técnico de segurança do trabalho e para o SESMIT em geral. São os vãos das lajes, tanto interno quanto externo. São um problema constante. Esse dia eu estava conversando com um técnico de segurança do trabalho, lá em Brasília, uma técnica, e ela até me falou sobre isso. Falou, olha, isso aqui é um problema constante, onde a gente tem que passar várias vezes ao dia para garantir que realmente os próprios trabalhadores deixem a proteção no lugar. Ela diz que se vacilar, você coloca a proteção, passa dali algum tempo, o trabalhador tira a proteção e fica sem. Então, é um trabalho constante do técnico de segurança da empresa. Está sempre circulando a obra, o trabalhador tirou a proteção, vai lá, coloca no lugar, conscientiza o trabalhador para tocar a gestão de segurança do trabalho da empresa. Por quê? Também o técnico de segurança do trabalho não é onipresente. Ele não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é fundamental que ele conte com a ajuda dos empregados. E essa ajuda tem que partir, em primeiro momento, de uma conscientização dos próprios empregados, para que eles venham manter as proteções coletivas, anti-queda, nos lugares adequados. E aí sim, depois de tentar essa conscientização, se mesmo assim não tiver surtindo efeito, aí infelizmente, tem que passar para a segunda fase, que é a fase da punição. O trabalhador deve ser orientado a inspecionar o balancim antes do início da jornada de trabalho. É preciso deixar claro para esse trabalhador que isso não é dever só do setor de segurança do trabalho e nem é dever só da CIPA. Isso é dever também do trabalhador. Quando cada um faz sua parte, as chances de sucesso aumentam muito. É preciso lembrar ao trabalhador que ninguém pode fazer mais pela segurança dele do que ele mesmo. No caso do balancim, a mesma coisa que nós falamos para o andaime. Conectar o cinto de segurança do trabalhador em um local independente do balancim. Queda de nível, que é no mesmo nível, causada principalmente por materiais fora do lugar e desorganização no ambiente de trabalho. Esse é o tipo de acidente que se evita facilmente, apenas com organização, arrumação e limpeza no ambiente de trabalho. Está aí mais um trabalho que é constante do técnico e do SESMIT da empresa, É conscientizar os trabalhadores para manter o ambiente de trabalho o mais organizado possível.
mais uma tarefa corriqueira e às vezes chata, né, que a gente precisa estar cobrando, mas é indispensável. Bom, na construção civil, assim como em qualquer outro lugar, parceria é fundamental. Então, última dica de hoje, técnico de segurança do trabalho tem que estar sempre em contato com a sua CIPA, né, para que ambos possam atuar e ter mais sucesso na gestão de segurança do trabalho da empresa. Semana que vem a gente volta para terminar com essa listinha aqui. Eu pensei que ia dar para fazer tudo hoje, mas como sempre eu falo demais. Até mais. Tchau.